ver aspectos gerais do campo de Higgs, né? Mas na próxima aula a gente retorna o setor de Higgs para o SO2. Então, Higgs vezes a matéria fermiônica. Então, como nós tínhamos visto, né, o Higgs, no setor, quer dizer, a interação do setor de gauge com o Higgs, né, gerou para nós justamente as massas, né, dos campos vetoriais. Então, a massa tanto do spin 1 como do spin 0, né, que é a mesma massa não física, ela envolve a constante de gauge, a constante de acoplamento de gauge. Então, a massa do Higgs está aqui, ó, ela envolve diretamente. Isso é genérico. Então, normalmente, a massa dos bósons vetoriais, né, a massa dos bósons intermediários, ela vai ter sempre a constante de acoplamento de gauge, a constante de acoplamento de gauge e o valor esperado no vácuo, né, que é o V, que seria o valor esperado no vácuo do campo de Higgs. Então, essa é a estrutura da massa do campo vetorial Higgs ao quadrado. Então, aqui está o Higgs, então, como nós já vimos, né? Ele determina a escala de quebra. Então, isso aqui seria, vamos colocar isso aqui, seria um parâmetro de massa que dá a quebra espontânea da simetria. Eu vou botar SSB, Spontaneous Symmetry Break. Então, a massa do campo vetorial, ela é uma função da constante de acoplamento de gauge e da escala em que a simetria é quebrada. Então, aquela massa, ela é sempre da mesma ordem que a escala da quebra da simetria, pensando que essa constante de acoplamento é sempre menor do que 1. Tá? Então, e o campo de Higgs, o valor esperado no vácuo, o campo de Higgs, que é esse V aqui, né? O valor esperado no vácuo, isso aqui na verdade está fazendo o papel do V2. Esse V2 aqui está aqui, ó, raiz de Xi sobre lambda. Então, é isso que vai marcar a massa desse Xi, né, que na verdade está ligado ao V e a massa do Higgs. Então, está tudo ligado aqui. Então, essa aqui é a história. Agora, vamos ver como é que fica essa mesma discussão no setor fermiônico. Então, nós sabemos, o Higgs é um escalar. Então, nós sabemos que férmions, né, em 4 dimensões, férmions se acoplam aos escalares pelos acoplamentos de um cálculo. Os acoplamentos de Yukawa, eles têm essa estrutura, né? Uma constante de acoplamento, que eu vou chamar de F, vamos chamar assim, Fy, F de Yukawa. E aí nós temos o bilinear fermiônico, algum bilinear fermiônico, e podemos ter aqui o escalar. Ou escalar, ou pseudo-escalar. Se tiver, por exemplo, né? Posso também ter alguma coisa desse tipo, se barrado. Assim, sim. Mas a estrutura é essa: é férmio, escalar, bilinear fermiônico, escalar. Então, essa foi uma ideia que veio do carro. Não, essa ideia, esse acoplamento é o acoplamento vem de um tal. A ideia desse acoplamento. Nambu, né, usou isso depois para poder ver a massa dos férmios. Mas a ideia do acoplamento. Esse acoplamento de carro continha, vamos dizer, teria acoplamento do próton, o nêutron, né? Quer dizer, prótons, nêutrons e os mesons e os píons, né? Então seria nesse sentido, por isso que e o cal. Então, olha aí. Eu pertence aquela história real, vamos dizer, que vem do Landau, que chega. Isso aí era uma coisa que estava na teoria de campo. Isso já é um aspecto da teoria de campo, independentemente do modelo dos anos 30. Observe o seguinte, só observar uma coisa com vocês aqui. Se nós estamos falando do modelo 1, lembrando que esse campo φ é aquele campo complexo, né? Ele tem uma parte. Nós já imaginamos que a gente está numa situação em que houve a escolha do ground state. O campo φ, né, como a gente tinha falado, ele é um campo que é a composição de dois escalares, né, reais.
aqui mais IS. Mas nós estamos numa situação, nós temos colocado até desse modo aqui, mais IS sobre raiz de 2. Mas aí nós já estamos trabalhando na hipótese de que desses dois campos escalares, um adquiriu o valor esperado no vácuo, então a gente tem aqui a configuração de vácuo do que é o V, estamos escolhendo isso, e a configuração de vácuo do S é 0. Então já está claro para nós essa escolha aqui, que delta aqui é alfa S, e delta S é menos alfa aqui. Então já está claro para nós que o Bóson de Boltzmann está aqui. Que é diferente de 0, então delta S é menos alfa V. Então está aqui o Boltzmann. Então nós já sabemos que aqui nós temos o Boltzmann, já estava no outro caso. E já sabemos que esse campo aqui é o campo que tem, esse aqui é o Higgs, é o que vai ter valor esperado não trivial no vácuo e que vai ter aquela massa física. Esse aqui já é o campo de Higgs. Então nós já sabemos que o campo de Higgs é que desenvolveu o valor esperado no vácuo não trivial. Então, com isso, a gente vai ter que fazer uma expansão, uma flutuação em torno do vácuo desse campo aqui. Então a gente colocou dessa forma, V mais IS sobre raiz de 2. Quando eu escrevo dessa forma aqui, já está implícito que esse campo aqui é a flutuação. Na verdade, eu deveria colocar aqui um quitil, porque não é exatamente esse aqui. Esse quitil é Qi mais V sobre raiz de 2V. Mas eu não estou colocando esse V, pode ser definidamente uma constante, não é importante. Eu também estou omitindo esse quitil daqui. Então, na verdade, quando eu escrevo isso, eu já estou dizendo que esse Qi é a flutuação em torno desse vácuo, e esse S aqui é o próprio campo de Boltzmann, mas ele não flutua em torno de nada, porque o vácuo dele é trivial. Então, ele já é a própria flutuação. Mas esse campo aqui seria a flutuação desse Qi em torno do V. Mas eu uso a mesma letra, é só isso. Beleza, então, já está claro. Observe o seguinte, que a simetria de gauge, nós já tínhamos visto nas aulas anteriores, que a simetria de gauge em cima do φ é uma simetria comum. Então, quando eu faço uma transformação de gauge, ele vai para uma fase aqui. Mas se esse campo ψ e esse campo ψ são o mesmo, as fases se cancelam. Porque se esse cara ganha uma fase, esse cara ganha a fase oposta. Então, isso aqui, sozinho, já é uma invariante de gauge. Então, esse cara aqui vai ter uma transformação de gauge que vai ser cancelada. Então, um termo desse tipo não é invariante de gauge. Com um fermi e um escalar apenas, eu não consigo formar um acoplamento de local invariante de gauge. Por quê? O psi barrado mata a transformação do psi e fica solta a transformação do φ. Então, eu tenho que atribuir uma outra maneira para poder ter a simetria de gauge. O que eu preciso fazer? Eu preciso que a transformação que venha do setor fermiônico cancele a transformação que venha no φ. Então, para isso, eu tenho que introduzir, para poder ter simetria 1. O que eu quero ter é simetria 1. E com um Higgs, quer dizer, eu quero ter simetria 1 com um único setor escalar. Então, para isso, eu preciso ter mais de uma família de fermi. Então, eu preciso, então, em decorrência disso, quer dizer, para garantir a simetria de gauge, então a gente precisa de mais de uma família de fermiônicos. Beleza. Então, eu vou precisar, por exemplo, posso pegar um férmio psi e um férmio, sei lá, lambda, já usei lambda, já usei psi também, né? Sim. Ah, zeta, né? Zeta, você diz, né? Zeta. Sim.
Sim? Ah, o Ki. Mas é que a gente está usando o Ki para o Higgs. Lembra que o Ki atrapalhou minha vida justamente. Vou colocar o Psi, vou colocar o Zeta. São os Zetinhos. Então vamos dizer que eu tenho duas famílias de ferro, o Psi e o Zeta. E aí, claro, as transformações de gauge dela, e a transformação de gauge do Φ é essa aqui, fininha, exponencial, de I, constante de acoplamento de gauge, a carga do campo e um parâmetro de gauge atuando em φ. Então, isso aqui é a transformação de gauge do Φ. Posso colocar uma carga. Então eu vou ter que colocar as cargas, vamos dizer que o meu Psi então vai ter uma transformação também no 1. Então ele vai ter exponencial de I, vamos colocar aqui carga de Φ. Então, o Φ vai ter uma carga aqui, vai ter uma carga Psi, alfa de X, Psi. E o zeta, da mesma forma. Zeta linha vai ser exponencial de I, parâmetro, a constante de acoplamento, a carga do campo zeta, parâmetro e o zeta. Então, essas são as transformações de gauge de cada um. Então, para eu formar um acoplamento de Yukawa, que seja então, se eu pegar um acoplamento de Yukawa, eu tenho que pegar uma constante de acoplamento, que eu vou chamar de Fy, de Yukawa. Aí posso pegar aqui o meu Psi barrado, zeta, Φ. Nada implica, nada impõe que a constante de acoplamento de Yukawa seja real. Na verdade, a constante vai ser muito importante na teoria eletrofrágil que a constante de acoplamento de Yukawa seja complexa, porque tem que ser real, é lagrangiana. A constante de acoplamento de Yukawa vai ser complexa e é daí que vai sair a violação de CP no setor fraco. Então, nós temos duas interações nucleares importantes, a interação forte e a interação fraca. Nós temos o chamado do problema CP forte, que é a violação de CP no setor forte. Eu acredito que o Sebastião tenha falado nisso quando ele falou de PCB, o termo teta-vácuo, o termo teta-F-til-F, que dá uma violação de CP no setor forte. E, inclusive, é como a gente pode entender a violação de CP, associada à massa de quarks. Tá? E na interação fraca, que é o que o pessoal do LHCD busca, que existe toda uma física do Charme, e uma física do Bottom, que é a busca da violação de CP no setor fraco, o que vai dar origem depois à chamada matriz de Kabibo-Kobayashi-Mascawa, que foi justamente a contribuição que deu o prêmio Nobel em 2008, ao Kobayashi-Mascawa, que é a introdução, a percepção de que há uma matriz que mistura as famílias inferiores dos quarks, como nós vamos ver, e sobra uma fase. Essa fase ela é fruto do acoplamento de Yukawa a ser complexo. O acoplamento de gauge, a constante de acoplamento de gauge é real, mas a constante de acoplamento de Yukawa ela pode ser complexa. Então, quando eu vou tornar o lagrangiano real, eu vou somar aqui mais, aqui vai entrar um conjugado complexo da constante de acoplamento de Yukawa, e aqui vai entrar zeta barrado, Psi, Φ. Então, se eu introduzo esse acoplamento de gauge, então isso aqui eu vou colocar, isso aqui é o lagrangiano dos acoplamentos de Yukawa. Claro, eu estou pressupondo, não estou nem escrevendo aqui, que tem um lagrangiano do ferro Psi, tem um lagrangiano de Dirac do Psi, Psi barrado, I, gama Mi, Dmi, Psi. Tem um lagrangiano do zeta, mais zeta barrado, I, gama Mi, Dmi, zeta. E claro, tem o lagrangiano do Φ, que eu já escrevi lá atrás, que é o lagrangiano de Higgs, setor de Higgs, está esquecido. Então, no setor de infernos, eu tenho termos cinéticos, sem massa, nós não temos massa, justamente a ideia é que a massa seja gerada pela quebra espontânea de simetria. Então, nós temos férmions com termos cinéticos e os seus acoplamentos de Yukawa, o setor de férmions acoplado com o setor de Higgs. Então, estou lembrando, só retomando que com uma família de férmions, as fases se cancelam. A fase do Psi barra nada, a fase do Psi, e aí não sobra nada para compensar o Φ. Mas se eu faço essa transformação de gauge,
quando eu faço a transformação do psi, ele vai, nós vamos ter uma fase total que vai ser exponencial de I alfa de x. Mas o que vai aparecer? A transformação do psi, ela vai trazer menos que psi, que aquela fase, quando eu fizer o psi barrado, vai aparecer exponencial de menos I que psi. Então a carga do psi, ela entra aqui. O termo zeta, ele sai limpo, mais que zeta, mais a carga do zeta. E mais aqui a carga do φ, a carga do escalar. Então, a simetria de gauge vai acontecer quando essas três cargas forem, a soma dessas três cargas é zero. Quando essa combinação de cargas der zero, essa fase se cancela aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que ali vai aparecer menos isso, mais isso. Então, do momento que eu tenha que menos a carga do psi, mais a carga do zeta, mais a carga do Higgs for igual a zero, isso me assegura simetria de gauge. Então, os acoplamentos de Kawa não vão quebrar. Aqui, desculpa, uma coisinha só. Lembrando que a gente está fazendo, já tem uma simetria local. Aqui o que vai aparecer é a derivada covariante do psi, perdão, e aqui a derivada covariante de gauge zero. Lembrando, né, sempre que a derivada covariante ela é a derivada usual mais I, constante de acoplamento de gauge, campo vetorial. Então, a matéria fermiônica já está universalmente acoplada com o campo de gauge. O campo de gauge se acopla com a mesma constante de acoplamento ao psi, ao zeta e ao φ. Então, a constante de gauge é universal. Ela depende só daquela simetria. mas a constante de Yukawa, aqui, nesse termo aqui, né, nós temos uma outra constante de acoplamento. Essa constante de acoplamento aqui, ela não vem do setor de Gauge. Ela está acoplando Higgs com a matéria. E ela pode ser complexa. Então, é uma constante de acoplamento que tem duas partes, parte real e parte imaginária. Então, com isso aí, deixa eu apagar isso aqui, né, nós conseguimos garantir simetria de Gauge, ou seja, é preciso que a carga, por exemplo, se esse campo aqui tem carga menos 1, então se eu quero que o campo de Higgs tenha carga 1, por exemplo, esse cara aqui pode ter carga 1, esse cara aqui pode ter carga menos 1, esse aqui tem 1, perdão. Se eu quero que essa carga aqui contrabalance essa, por exemplo, se essa carga aqui for 1, essa carga aqui pode ser 1 também, e essa carga aqui então tem que ser 2. Então ficaria 1 mais 1, menos 2 igual a 0. Então, se esse psi tivesse uma carga 2, esse zero uma carga 1, e esse φ uma carga 1, essa soma dá 0. Então, o que é importante é que as cargas se cancelem nessa combinação, para poder garantir a simetria de Gauge. E aí, claro, eu tenho um acoplamento de Yukawa que são invariantes de Gauge. Agora, o que nós sabemos é que o nosso campo de Higgs, ele vai flutuar em torno do vácuo. Então, se nós escolhemos aquele vácuo de tal maneira que aqui é o Higgs e essa é o Goldstone, então a nossa parametrização do campo ficou assim. O campo de Higgs, o campo de Goldstone. Essa raiz 2 é meramente convencional, artificial, mas isso aqui então, esse V aqui, está marcando a configuração de vácuo do Higgs. Só para lembrar a diferença. Então agora a gente tem que substituir esse campo. Esse é o campo de Higgs, é isso que vai estar no modelo de água. Então, eu vou gerar ali aquele termo que vai ser Fy, psi barrado, zeta. Aí vamos ter V mais φ mais S sobre raiz de 2. E claro, mais o conjugado complexo. Esse termo não vão escrever. Então, para efeito de massa, esse termo aqui é acoplamento. Campo, campo, campo. Campo, campo, campo. Esse é acoplamento. Isso aqui é um parâmetro constante. Então, isso vai funcionar como um termo de massa. Então, nós vamos ter a constante de acoplamento de Yukawa vezes o valor esperado do vácuo Higgs, psi barrado, zeta,
esse termo aqui é que vai aparecer. Então, esse termo aqui é quadrático nos férmions. Então, é ele que faz o papel agora de massa. Isso aqui é o quadrático dos férmions. Então, isso aqui vai introduzir um parâmetro de massa no setor de férmion. Não é a massa ainda exatamente. É a massa, isso aqui é um termo misto. Então, esse termo aqui é o termo que vai fazer o papel da massa. Vamos colocar aqui o parâmetro de massa fermiônica. Eu vou colocar e chamar isso aqui de MF. Mas lembrando que esse MF é um número complexo. Esse F é um parâmetro complexo. Então, é uma constante de acoplamento complexa. Esse aqui é um número real. Então, essa massa aqui é complexa. Mas o lagrangiano é real. A ação é real. Porque eu não estou colocando, mas eu tenho esse termo aqui, que é o complexo conjugado aqui. Então, vai ter mais um F Y star, V é real, e aí zeta barrado 5. Então, no setor fermiônico, quando a gente quer analisar o espectro de massa, a gente tem que pegar o setor, o setor quadrático do lagrangiano. Então, aqui também, quando eu abrir isso aqui, vai ter um termo que é o acoplamento de Gauge. Então, nós vamos jogar fora. Nesse momento, né, nós não estamos interessados nos acoplamentos de Gauge do setor fermiônico. Isso é uma coisa que vem depois. Nós estamos querendo ver justamente a interação. E daqui vamos sair dois termos. Vai sair o psi barrado e gama mi de mi psi, que é o termo cinético. E aí, quando tiver aqui o IE, vai aparecer aqui menos E, psi barrado, gama mi, psi a mi. Isso aqui é o acoplamento de Gauge do setor fermiônico. Nesse momento, eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado no espectro de massa de ferro. Quero saber o que vai acontecer, quais são as excitações fermiônicas que vão estar nesse modelo. Então, eu tenho que pegar apenas o lagrangiano que seja quadrático nos férmions. Lagrangiano fermiônico quadrático. Então, nós vamos ter esse termo aqui, psi barrado e mi de mi psi mais zeta barrado e mi de mi zeta. E aí, mais agora, os termos que vão fazer o papel parâmetro de massa. Eu vou ter mais, vou colocar aqui o MF, psi barrado zeta, mais MF star, zeta barrado psi. Lembrando, então, que a massa, o parâmetro de massa que aparece no setor fermiônico, então, aquilo que é o MF, ele é o produto da constante de acoplamento de um cálculo vezes o valor esperado no vácuo do Higgs. Então, a escala de massas fermiônicas também é acertada pelo Higgs. A escala de quebra da simetria, ela vai gerar uma massa para os férmions, vai gerar um parâmetro de massa fermiônica que é da mesma ordem que a escala de massa do Higgs. E aqui é uma constante de acoplamento que eu espero que seja pequena, a ordem de grandeza, a estimativa dessas massas fermiônicas, né, dependendo desse parâmetro de acoplamento aqui, ela vai ser grande ou pequena em relação à massa do Higgs. Por exemplo, na teoria eletrofrágil, a massa do elétron é 0,5 megas por segundo. A massa do elétron é 0,5 megas. A massa do muon é 104 megas. E a massa do tal é 1.700 megas, 1,7 GeV. Então, nós temos os férmions com três massas muito distintas. Do elétron para o muon, eu tenho um fator 200. E do muon para o tal, eu tenho um fator na faixa de 5. Então, as constantes de acoplamento, quem vai responder pelas massas, como esse parâmetro é comum a todos, o valor esperado no vácuo do Higgs é universal, todo mundo percebe o mesmo valor, as diferentes massas fermiônicas elas vão estar ligadas às constantes de acoplamento de Yukawa. Então, quanto maior a constante de acoplamento de Yukawa, maior a massa do férmion. Mas isso gera um problema interessante na teoria eletrofrágil, um problema de princípio, que é, o elétron tem uma massa 0,5, o muon 104, 200 vezes maior a massa dele. E o tal uma massa que é de 1.700, praticamente 8 vezes, na verdade 12 vezes
maior do que a massa do nulo. Então, eu tenho essas escalas, eu tenho constantes de acoplamento de Yukawa muito distintas no setor de quarks, no setor de leptons. Se a gente for olhar no setor de quarks, a situação é pior ainda. O quark U tem uma massa na faixa de 5 MeV. O quark com charme tem uma massa na faixa de 5 MeV para uma massa na faixa de 1,7 GeV. Então, é 1.700, é um fator de 5 para 1.700. E a massa do top, a massa do bottom é 5.000 e pouco, é 5 pontos tal. Então eu pulo um fator de 5 para 5.000, eu tenho um fator de 10 a 3, uma diferença de massa entre a massa do U e a massa do UDCE, charme é lucro charme, perdão, lucro charme. Agora, não está falando certo. A massa do U é 5 MeV, a massa do charme é na faixa de 1,7 GeV e a massa do top é 174 GeV, então é uma massa muito mais alta. Então eu tenho hierarquia, eu tenho constante de acoplamento digital muito distinto. Então isso gera problemas de naturalidade, eu tenho parâmetros que são muito distintos. Será que a gente tem como compreender, né? Tem uma maneira da gente gerar essas escalas de constante de acoplamento digital, porque elas estão muito arbitrárias. Então isso já é uma discussão bastante atual sobre a geração, né, de uma escala de massas para o setor de líquido, para o setor de ferros, para poder controlar as constantes de acoplamento digital, que há uma diferença muito grande entre elas. Mas vamos deixar isso para depois. Isso é uma física já além do modelo padrão. Do ponto de vista do modelo padrão, o que a gente precisa perceber é que a quebra espontânea da simetria ela pode gerar massas que são complexas. A massa é complexa, mas não tem problema, porque o que é a massa, no caso do férmio, o que é a massa não é o M que está no lagrangiano, a massa do setor fermiônico ela aparece ao quadrado. Então, quando a gente tira a equação do Dirac, psi barrado I gama mi dmi psi menos M psi barrado psi, o que é a massa da partícula é K2 igual a M2. Esse parâmetro aparece ao quadrado. Ele não é importante. Aqui, o parâmetro é complexo. Então, provavelmente, o que a gente vai obter vai ser o M estar N. A gente vai obter um módulo de M ao quadrado. Isso que é importante. O que tem que ser real é a relação, é a massa que vai aparecer na relação entre energia e movimento. Eu tenho K2 igual a M2, né? Isso aqui é E2 igual a P2C2 mais M2C4. Então, o que tem que ser real é isso aqui, porque isso aqui vai estar ligado ao momento e energia. Então, não importa que essa massa aqui esteja aparecendo com um parâmetro complexo, porque a gente vai poder depois acertar essa massa aí. Quer dizer, vai aparecer? Pode falar. A massa não teria sido linear, né? É um parâmetro de massa. É um parâmetro de massa, isso. Agora, para poder nos calcular, vamos dizer, antigamente tinha um psi. Isso. Agora tem um psi. Certo. O que é esse psi? Pois é, tem dois términos. E esses dois termos estão misturados nesse termo de massa. Observe uma coisa aqui. Vamos escrever esse lagrangiano, vamos colocar esse lagrangiano. Se eu tenho dois termos... O lagrangiano inicial era um elétron e um neutrino. O elétron é dois termos separados. E agora, aí, o acoplamento de Yukawa, o acoplamento de Yukawa que os correlacionou, ele trouxe o Higgs. E aí o Higgs gera uma massa. E essa massa é que faz o mixing das duas famílias de termos. Então o férmio psi e o férmio zeta, eles se misturam via campo de Higgs e geram uma massa. Agora a questão, quem é o férmio físico? Vamos dar uma olhada nisso, vamos dar uma olhadinha primeiro nessas equações aqui. Então o que está acontecendo aqui? Vamos pensar assim. Eu tenho... Quando o psi tem nome, sim, elétron. Não, eu estou dizendo que eu tenho dois férmios. Não, porque eu não estou no modelo padrão. Não estou dizendo que o elétron também eu estou dizendo que eu tenho dois férmios com cargas distintas e com um acoplamento de Yukawa entre eles, e o acoplamento de Yukawa gerou massa. Gerou um termo de massa. Não significa que isso ainda, não sei quem é a partícula que tem a massa. Vamos ver qual é o espectro de massa, porque a gente precisa determinar qual é o espectro de massa. Então, observe o seguinte, vou apagar isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui desse modo. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar
Lambertiano poderia fazer da seguinte maneira. Vamos tirar as equações de campo. Se eu variar o psi, a equação de tirar, vamos tirar a equação para psi. Então, I, gama mi, dmi psi, vou variar em relação a psi barrado. Então, eu vou ter I, gama mi, dmi psi, e mais mf, zeta, igual a zero. Então, essa é a equação de Dirac quando eu vario em relação a psi. E quando eu variar em relação a zeta, eu vou ter I, gama mi, dmi zeta, mais mf. Tá? Variando em relação a zeta, mais mf, tá? Vocês podem observar aqui o seguinte: se eu fizer a variação em relação a psi barrado, eu estou pegando delta psi barrado, delta psi barrado. Então, dá essa equação de campo. Se eu variar em relação a psi, é a mesma coisa. Simplesmente eu faço uma integração por partes aqui, vai dar o conjugado complexo daquela equação. E variar em relação a psi aqui dá isso aqui. Se eu tirar o conjugado complexo dessa equação aqui, eu vou ganhar a equação que eu tenho variando psi. E essa é a equação que eu fiz. Quer dizer, eu fiz com o princípio variacional do psi barrado. E aí ganha essa equação. Se eu fizer o princípio variacional no psi, é só olhar aqui. Varia em relação ao psi, delta psi aqui. Então eu jogo esse psi para cá, o d para lá com o sinal menos. Então vai ficar menos I dmi psi barrado gama mi. E aí varia o psi fica embaixo. Vai ficar mais mf estar zero. Então, a equação que sai variando em relação a psi é justamente o conjugado complexo dessa. Menos I, o barrado do gama mi, é o gama mi, e aqui vai ficar, é simplesmente barrar essa equação. Ó. Menos I, dmi psi barrado gama mi, mf está zeta. Zeta barrado. Desculpa, eu variei em relação a psi, produz um zeta barrado. Então, eu não preciso variar em relação a psi barrado em relação a psi. Eu vario só em relação a 1. Se eu variar em relação a psi barrado, eu ganho essa equação. Se eu quiser ganhar essa equação, é só tirar o conjugado complexo dessa, tirar o conjugado de Dirac dessa aqui. Então, essas são as equações. Essa aqui eu variei em relação a psi barrado e essa aqui eu variei em relação a zeta barrado. Ganho essas duas equações aqui. O que eu posso fazer aqui, por exemplo, né? A gente pode, por exemplo, se eu elimino esse psi daqui, eu poderia fazer isso aqui. Eliminar esse psi daqui em favor do zero. Trago o zero para cá. Então, dessa segunda equação, então eu estou pensando o seguinte: o valor esperado do Higgs é diferente a zero. Então, aquele parâmetro, isso aqui é no nulo. Então, essa constante de acoplamento é no nulo, então eu posso dividir por essa massa sem problema. Não tem singularidade eu dividir por essa massa. Então, eu posso eliminar o zeta aqui. Então, da primeira equação, eu tiro que zeta é menos 1 sobre esse parâmetro de massa e gama mi dmi psi. Eu fixo zeta pelo psi. E aí agora eu jogo zeta na segunda equação. Então, quando eu jogar o zeta nessa equação, eu vou estar produzindo I gama mi dmi. Atuando no zeta. Mas quem é o zeta? Tem um sinal menos aqui. Tem 1 sobre mf. E aí aqui eu tenho I índice mudo. Vamos evitar repetir o mesmo I. Então, I gama mi dmi psi. Mais mf está psi. Igual a zero. Então eu ganho uma equação só para o psi. E aí, claro, todo mundo lembra da teoria de Dirac. Menos I vezes I dá 1. Gama mi dmi vezes gama mi dmi é igual ao Lambertiano vezes a matriz de identidade. Na matriz de identidade do setor exteriorial, na álgebra de Dirac, na álgebra de Clifford, uma matriz de identidade 4x4. Né? Então, beleza. Então, esse termo aqui da Lambertiano, aí eu posso multiplicar toda essa equação por mf mais mf está mf. Tudo isso atuando em psi igual a zero.
Então, passando para o espaço de Fourier, eu tenho menos K2 mais módulo de MF ao quadrado, decidiu, a transformada de Fourier é possível a zero. Então, olha aqui, ó, a relação de massa está aqui. Então, nós temos um férmio massivo. E a massa do férmio não é complexa. Isso aqui, né, está me dando aqui K2 igual a módulo de MF ao quadrado. Ou seja, K2 é igual ao módulo da constante de Yukawa ao quadrado, então que tira o problema do ser complexo vezes o valor esperado no marco do risco. Então a gente vê que realmente o mecanismo de Higgs gerou massa. Isso sim é a massa. O campo de si tem massa, ele satisfaz uma equação massiva. Lá aquele termo de massa está misto. E a gente vê o seguinte, que o campo zeta, ele na verdade, quem é o campo independente? Aí é o psi, porque o campo zeta a gente viu que na verdade, o que é o zeta? Zeta é menos 1 sobre MF e gama mi dmi psi. Então, se eu determinar psi, eu sei zeta. Então, o campo independente, eu vejo que esse termo de massa aglutinou, né, os dois termos. Eu posso ainda fazer mais, podemos fazer um trabalhinho melhor ainda aí depois. Eu vou, mais em 10 minutos a gente resolve, mais 5 minutos, 7, 5 a gente pode terminar. Mas o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é isso aqui. Mesmo a constante de Yukawa sendo complexa, eu tenho uma constante de acoplamento complexa, como mecanismo de Higgs, essa constante de acoplamento complexa, ela se reverte numa massa complexa na equação do Dirac. Mas essa massa é complexa, né? O parâmetro de massa, como o Dória falou, não é a massa ainda. A massa, ela tem que ser algo que venha da equação, que dê a cinemática da partícula. Isso aqui está me dando que é 2, a energia ao quadrado dessa partícula é P2C2, né? Mais M2C4. Vou botar C igual a 1. Então está aqui. Então eu sei que eu tenho uma massa gerada aqui. Então, essa constante de acoplamento de Yukawa, ela aparece na massa via módulo. Então, mesmo que ela seja complexa, ela não atrapalha. Não estou gerando massa imaginária, massa complexa. As massas são reais. As massas são lidas aqui, no polo, ou no zero da equação de onda. Quando isso aqui zerar, significa que eu estou na camada de massa da partícula. Então, isso é um ponto importante, porque na teoria eletrofrática, é justamente do fato da constante de Yukawa ser complexa que vai sair a fase violadora de CQ nas interações quânticas. Isso nós vamos fazer direitinho quando a gente for fazer a matriz de Mises, CKM, a matriz de Kabila e Kobayashi Maskawa. Mas eu já estou adiantando para vocês que a origem disso está no acoplamento de Yukawa dos férmions com o escalar de Higgs. A constante de acoplamento de Yukawa não precisa ser real. Mas mesmo assim a massa é garantidamente real. Agora, só para finalizar, deixa eu apagar isso aqui. O fato de você fazer o psi dependendo do φ, elimina, fica só com um campo. Vamos dizer, em princípio, se eu sei o φ, mas aí isso está me mostrando que, na verdade, eu tenho um campo massivo só. Então, talvez a gente possa diagonalizar aquele lagrangiano. Isso eu queria colocar para vocês agora. Agora eu vou fazer. Pode falar. Só a equação do movimento seria uma coisa meio, assim, uma indicação. Isso. Né? A equação de movimento já está me dando uma indicação muito precisa. Eu refino melhor essa informação olhando para o propagador. Seria melhor. Mas eu vou fazer uma coisa com vocês aqui, que ainda é mais simples. Então, pegamos a equação de movimento, então, vimos que tem realmente um férmio massivo. E a relação é essa massa do férmio, né? Quer dizer, a massa do férmio ao quadrado é a constante de Yukawa. Então, vou botar aqui as massas fermiônicas ao quadrado, elas saem nessa proporção. A constante de Yukawa ao quadrado e o Higgs ao quadrado. O valor esperado no VAR do Higgs é o V ao quadrado. Muito bem, então, ou seja, a massa fermiônica, ela é o módulo da constante de acoplamento de Yukawa. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse lagrangiano da seguinte maneira, olha só.
transformação em estrutura de dublete. Posso colocar aqui, ó, psi barrado, zeta barrado. Volta aqui uma matriz 2x2 no espaço. É como se eu tivesse dois sabores de ferro. Eu tenho ferro psi e ferro qui. Eu tenho duas estruturas matriciais no jogo agora. Eu tenho a estrutura matricial de 4 dimensões, que é a álgebra das matrizes de Dirac, a álgebra de Clifford, gama mis. Psi é um espinor com 4 componentes e gama é uma matriz 4x4. Mas agora eu vou agrupar psi e zeta no mesmo espinor. É como se eu criasse agora um vetor onde cada componente é um espinor. Eu estou criando agora, então, um dublete, vamos colocar assim, no espaço de sabores. Sabor psi e sabor zeta. E aí aqui eu vou botar o psi e o zeta. Então o termo cinético, ele é uma cópia. Psi barrado, psi, aqui vai aparecer o i, gama mi e mi. Aqui aparece 0, aqui aparece 0, e aqui aparece i, gama mi e mi. Então essa é a estrutura do termo cinético. Mas agora vamos colocar o termo que é o termo de massa. Então vou colocar aqui psi barrado, zeta barrado. E aqui vou colocar também uma matriz 2x2. Psi, zero. Então, psi barrado, psi é zero. Psi barrado se acopla com zeta por meio do MF. E o zeta barrado se acopla com psi por meio do MF star. Zero. Então eu gerei uma matriz de massa 2x2. Na verdade é assim, né? Vamos pensar, aqui tem uma identidade. Isso aqui é 4x4. Isso aqui é 4x4, esse aqui é um problema 8x8. Aqui é como eu colocasse a identidade 4x4 e aqui a identidade 4x4. Estou gerando essa matriz aqui. A matriz que tem, ela é em submatriz. Aqui ela tem um 0, 4x4. Aqui ela tem um parâmetro MF, vezes uma matriz identidade 4x4. Aqui o MF está em uma matriz 4x4 e aqui 0, 4x4. Então tem uma matriz 8x8. Certo? Observe uma coisa. Essa matriz aqui é hermitiana. Tiro o transponho dela. Quando eu transponho e conjugo, ela cai nela mesma. Então essa matriz é hermitiana. Álgebra linear, teorema espectral. Toda matriz hermitiana sempre pode ser diagonalizada por uma transformação hermitiana, uma transformação unitária. Sempre que uma matriz for hermitiana, então se eu tiver uma matriz H, que é igual a HW, essa matriz é hermitiana, então isso significa que vai existir uma transformação unitária U, que pega essa matriz e dá uma matriz diagonal. E a gente sabe que todos os valores de uma matriz hermitiana são reais. Então, eu posso diagonalizar essa matriz aqui. Então isso significa que essa matriz aqui, que tem MF aqui e MF está aqui, ela pode ser diagonalizada. Então eu posso diagonalizar essa matriz e tirar os autovalores dessa matriz aqui. Então isso significa que eu posso fazer o seguinte. Então se tem essa estrutura aqui, eu posso colocar aqui o dagger U. E aqui é a mesma coisa. Eu coloco U, dagger U. Então, eu vou ter ó, U, essa matriz hermitiana, o dagger, vai me dar uma matriz diagonal. Então, esse termo aqui, vou pegar só o termo de massa, ele vai ter, e esse objeto aqui, U, psi, zeta, isso aqui eu estou essa matriz que diagonaliza a matriz hermitiana é a matriz que me faz aqui mudança de base. Eu vou passar para uma nova base, onde eu tenha psi-til e zeta-til. Passar para uma nova, vamos chamar de psi-til e zeta-til, vamos chamar de, vai ficar til barra, vamos ver, psi-til, passar para uma nova base, psi-til e zeta-til. Então, isso é o psi-zeta. Então, esse termo aqui vai ficar o seguinte, psi-til barrado, zeta-til barrado. Aí aqui eu vou ter a matriz diagonalizada, então eu vou ter uma matriz diagonal. Tá? Vai ter um setor aqui, vou chamar aqui de M. Vai ter um setor.
claro, essa transformação sendo unitária, essa transformação aqui é 2 por 2, né? Ela não tem nenhum problema com esse termo aqui. Essa matriz aqui é o múltiplo da identidade. Isso aqui é do espaço dos sabores. Então, essa matriz aqui diagonaliza. É só tirar agora, cara. A gente vai tirar, pode tirar os altos. Um exercício simples de casa é esse aqui. Tirar os autovalores dessa matriz aqui. Então, eu tenho essa matriz aqui, é uma matriz 4 por 4, 8 por 8, né? Mas aqui é 4 por 4, aqui é 4 por 4, mas com esse parâmetro NF e NF estar. Então, os autovalores dessa matriz, obviamente, vão ser NF ao quadrado, né? Mais NF ao quadrado menos módulo de NF ao quadrado mais módulo de NF ao quadrado. Então, a gente tira, pode diagonalizar essa matriz que está aqui. Então, a gente vê o seguinte, que eu consigo passar por uma base onde eu tenho férmions massivos em forma diagonal, psi com psi e zeta com zeta. Então, a matriz de massa que sai do acoplamento de Yukawa é uma matriz de massa hermitiana. Então, toda matriz hermitiana pode ser diagonalizada por uma transformação unitária. Então, tem uma transformação unitária aí. Então, é uma transformação unitária 2 por 2. Por quê? Essa matriz aqui está atuando no espaço dos Claytons. Não é uma matriz da álgebra de Clifford, né? Porque é como se eu tivesse isso aqui. Deixa eu escrever para vocês, para ficar mais claro. Esse termo aqui é como se ele fosse assim. Eu botei psi e zeta no meio, eu fiz isso aqui. Eu chamei psi e zeta de um objeto, psi i, com duas componentes. Psi 1 é psi, chamar de I grande. Psi 2 é zeta. Então, esse termo aqui, está lá o MF, é como se fosse um termo assim, M, I, J, psi, I, barrado, psi, J. Então, essa matriz aqui, onde esse termo aqui é I igual a 1, J igual a 2, é o N12. Então, eu coloquei tudo sob a forma de uma matriz 2 por 2, no espaço dos sabores. Então, isso aqui é um distribuidor de 4 componentes para cada I e para cada J. Então, essa matriz U é uma matriz unitária 2 por 2, então é uma matriz 2. Então, U é uma matriz unitária 2 por 2 que diagonaliza uma matriz hermitiana. Então, essa matriz aqui, sendo uma matriz unitária 2 por 2, toda matriz unitária 2 por 2 tem 4 parâmetros. Né? Ela tem 4, na verdade, uma matriz unitária, né? Ela tem N2 parâmetros reais. Na verdade, ela tem 2N2 parâmetros complexos. 2N2 parâmetros reais, mas a condição de unitariedade reduz a metade. Então, uma matriz unitária 2 por 2, ela tem 4 parâmetros reais. Quando o grupo SO2 está dentro do 2, existe aí dentro um ângulo. Então, essa matriz ela é 2 por 2, mas ela é unitária. Ela tem 4 parâmetros reais. Né? Vou pegar uma matriz unitária 2 por 2, olha só, essa condição aqui, ó. Então, o da HU é igual à identidade. Então, toda matriz unitária 2 por 2, uma matriz unitária N por N, ela tem N2 parâmetros complexos. Portanto, ela tem 2N2 parâmetros reais. Matriz unitária N por N. Vamos para a matriz UN. Uma matriz unitária N por N. Ela tem N2 elementos complexos, 2N2 elementos reais. Essa condição de unitariedade está me dizendo que, quando eu multiplico essa matriz pelo conjugado, pelo hermitiano conjugado dela, eu tenho identidade. Então, essa equação aqui, na verdade, é uma matriz, é um conjunto de N2 equações, porque isso aqui é um sistema N por N. É um conjunto de N2 equações. Só que, por construção, essa matriz aqui, ela já é, o hermitiano conjugado dela é ela mesma. Então, essa matriz é hermitiana. Então, na diagonal, eu vou igualar o termo da diagonal dessa com 1. O termo da diagonal com 1. Eu não vou ter duas N equações, eu vou ter N equações, então não tem parte imaginária. Parte imaginária já é real. Então, eu vou diminuir, eu vou ter N condições, né, que saem da diagonal. Agora, fora da diagonal, essa matriz é hermitiana. Então, o que está aí em cima é o complexo conjugado que está embaixo. Eu vou impor, então, eu tenho N2 elementos na diagonal, menos N. Então, N2 menos N sobre 2 é o número total de elementos acima da diagonal
ou abaixo da diagonal, mas são os mesmos, porque como essa matriz aqui do todo é hermitiana, esse produto aqui, os elementos que estão acima da diagonal são os complexos conjugados que estão abaixo da diagonal. Então, acima da diagonal, eu tenho N2 menos N sobre 2 elementos complexos. Tudo igual a zero, mas cada elemento desse é complexo, então vai dar duas equações para cada elemento. Então, cai isso aqui. Então, eu tenho N2 menos N condições. Então, eu vou subtrair N condições da diagonal e vou subtrair N2 menos N condições fora da diagonal, que é igual a zero. Esse vínculo de unitariedade aqui, ele impõe N condições da diagonal e N menos 2 menos N condições reais fora da diagonal. Então, no final do dia, os N se cancelam, dá N2. Então, toda matriz unitária N por N, a dimensão real dela é N2. Ela tem N2 elementos reais. Então, se uma matriz é o 2, ela tem 4 elementos reais. Se ela tem 4 elementos reais, eu vou agora ver a estrutura, a origem dos elementos dela. Se a matriz é unitária, sempre, claro, o grupo SO2 está dentro do grupo 2. Então, isso aqui me dá um ângulo. Então, essa matriz tem 4 parâmetros reais, um deles é ângulo. Então, eu tenho um ângulo. E aí, claro, sobram 3 faces. Então, eu tenho 3 fases aqui dentro. O que eu posso fazer com essas 3 fases, né? Essas 3 fases dentro dessa matriz, quando eu redefino esses campos, eu posso multifases. Posso redefinir esses campos a menos de fases. E aí, na verdade, eu posso usar 2 fases e sobra uma fase. Então, eu tenho um ângulo e uma fase. Então, com esse conceito aí, a gente vai ver que é isso que vai ser responsável depois pela geração do CP. Pela violação do CP, na teoria da prática. Então, como moral da história importante aí é que no setor de férmions, o fato da constante de Yukawa poder ser complexa não vai atrapalhar a questão de massa, as massas vão continuar sendo reais, mas eu vou ter consequências na hora de incorporar essas fases e ver as interações. Essas fases vão perturbar as interações e vão dar violação do CP. Vamos discutir isso mais em detalhes, só queria chamar a atenção. Então, hoje, era finalizar aí praticamente o setor de Higgs, mostrando como é que uma configuração de vácuo não trivial de Higgs, ela chega nas massas do setor fermiônico. Então, ela chega nas massas do setor fermiônico através dessa relação. E aí, o fato das massas fermiônicas serem muito diferentes de acordo com as famílias, me traz um problema fundamental, né, para a teoria eletrofrágil, que é como ter, de uma maneira natural, acomodar de uma maneira natural constante de Yukawa tão diferente. Se vocês, dentro da teoria eletrofrágil, se a gente pensar que o elétron é a partícula menos massiva, que é com 0,5 metros de massa, e pensar na partícula mais massiva, que é o quarto tópico, que tem uma massa de 174 GeV, portanto, 1,74 vezes 10 a 2 GeV, mas um GeV são 10 a 3 MeV, então aqui eu tenho 10 a 5 MeV. Então, nós temos constantes de Yukawa que vão desde 1 MeV até 10 a 5 MeV. Então, eu tenho 5 ordens de grandeza de diferença nas constantes de Yukawa. Então, eu tenho um problema, uma teoria que é pouco natural. Eu tenho uma teoria com constantes de acoplamento que variam ao longo de 5 ordens de grandeza. Eu tenho um fator ali de 100.000. Então, será então que essas diferentes constantes de Yukawa elas não seriam derivadas de alguma constante mais fundamental ainda? Então, isso a teoria eletrofrágil não responde. Isso é uma física além do modelo padrão. E quando hoje vocês estudam essas BSM, esses papers de Bionics Model Physics, já existem mecanismos para tentar gerar essa hierarquia de constantes de Yukawa a partir de alguma coisa mais fundamental. Então, hoje tem toda uma série de atividades buscando o que poderia estar por trás dessa variação tão grande nas constantes de acoplamento de Yukawa da teoria eletrofrágil. Tem algumas alternativas interessantes, né? Que aí é justamente, esquece o Higgs,
Você pode talvez fazer uma física sem Higgs para entender esse mecanismo. Aí esse mecanismo pode estar associado a dimensões extras, aí a viagem começa, né? Aí vai para dimensão extra, quarta geração. Aí tem, nós vamos discutir isso no curso de férias aqui. A gente vai ter um debate só sobre a física de Higgs no dia 27 de janeiro. E aí nós vamos apresentar todas as linhas, né, que tentam evitar o Higgs para poder, por exemplo, superar esse tipo de problemas aí. Mas esse é o problema que eu acho que é interessante vocês terem em mente que a teoria eletrofrágil apresenta, que é já no setor de massas fermiônicas, quando a gente introduz os quartos. Na próxima aula vamos retomar o SO2, aí vamos ver como é que fica quando a gente coloca em confronto, né, o setor leptônico e o setor de quartos. Aí as diferenças são muito marcantes. Oi, Tony, tchau. E aí a gente vai querer entender um pouco da onde pode estar vindo essa diferença, certo? Bueno, pode falar então. Você, ali quando você está aqui, ali você fez o psi, né, equação do movimento ligada ao psi. Isso. Agora, aqui, você tem um psi e um psi independentes. Psi zero. Você pode ter uma massa, caneta, elas são independentes. Então você, a minha pergunta é o seguinte: o que significa trazer um novo campo fermiônico psi? O zeta, né? O zeta. O que significa? Não, isso é um toy. Eu só precisei trazer ele porque eu tinha que gerar acoplamento de Yukawa em variante de gate com um férmio e um escalar. Só eu não consigo fazer o Yukawa em variante de gate jamais. Então, nesse modelo brinquedo, eu trouxe o zeta. Mas na teoria eletrofrágil, não preciso fazer isso, porque a teoria ela já tem conteúdo de campos suficiente. Só outra coisa, se você botasse o gama sul. Aqui? É. Poderia colocar, mas você estaria escrevendo um termo de cinético que viola a paridade. A pergunta é, você quer violar a paridade já no termo cinético ou não? Você poderia colocar um gama 5, mas eu acho que é inconsequente nesse caso. Nesse modelo aqui, se você colocar um gama 5, você simplesmente está violando a paridade do termo cinético. O termo cinético, quer dizer, você estaria realmente dando. Provavelmente, deixa eu colocar aqui uma coisa só. Se você colocar isso aqui, psi barrado e gama mi de elipse. Esse é um termo cinético de Dirac convencional. Então você tem left barrado e gama mi de mi, né? Mais right barrado e gama mi de mi right. Então você tem o termo cinético está controlado dessa forma. Se você coloca o gama 5 aqui, então se a gente agora coloca, se nós colocarmos o gama 5 aqui, então nós vamos ter psi barrado e gama mi, gama 5, de mi, psi. Então isso significa que se eu pegar o setor left, gama 5 left e gama 5. Então isso aqui vai me dar left barrado e gama mi, de mi left. Mas o gama 5 atuando no right dá menos gama 5, dá menos 1, né? Então, a ideia é essa. O left é 1 mais gama 5 sobre 2. Então, gama 5 vezes 1 dá gama 5, gama 5 ao quadrado dá 1, então gama 5 atuando nisso é igual a ele próprio. Então, isso aqui, que é o setor left, é autoestado de gama 5 com alto valor mais 1. Mas quando eu coloco o setor right, que é menos, vai dar um valor menos 1. Então quando eu pegar o setor right aqui, isso aqui vai estar me dando em cima, mais right barrado, menos i gama mi, de mi right. Então, o termo gama 5 no termo cinético, ele mostra que tem um sinal menos em frente à cinemática do R. Então, quando eu vou olhar os propagadores, quando eu vou inverter os propagadores para tirar a função de Green do Fermi, isso aqui tudo bem, vai me dar menos i gama mi de mi sobre D'Alembertiano. Mas isso aqui vai me dar mais i gama mi
dmi sobre tamanho reptiliano. Se eu for para o espaço dos momenta, dmi é menos i kappa mi. Então isso aqui vai ficar menos gama mi, kappa mi, sobre menos kappa 2, está sobre kappa 2. Então esse aqui é o propagador fermiônico do setor leve. Se você fizer a mesma coisa aqui, que vai ficar menos, vai ficar mais, vai ficar menos. No final do dia, eu vou ter menos gama mi, kappa mi, sobre kappa 2. Então tá legal. Eu tenho dois férmions de massa nula. O polo do propagador é K2 igual a 0, mas os resíduos são opostos. Então isso está me mostrando que eu tenho um ghost. O psileve se propaga com, vamos dizer, ele está associado a uma partícula física. Se eu pegar a norma, se eu pegar o estado de uma partícula leve atuando no vácuo, então isso aqui me dá um férmio com quiralidade leve. A norma, esse aqui, ó, leve é mais um. Mas se eu pegar aquele propagador do setor right, a normalização do setor right vai dar menos 1. Então isso significa que eu tenho um férmio que tem estado de norma ao quadrado negativa. Isso é um ghost. Então, o termo γ5 colocado no termo cinético, dessa forma, ele te gera uma partícula, vamos dizer assim, probabilidade negativa. Então, é isso que é o ghost, que é a partícula não física. Tá? Por causa do resíduo desse propagador no polo. O polo K2 igual a 0, ele tem esse resíduo negativo. Esse resíduo negativo destrói, vamos dizer, a unitariedade. Então, não é interessante você colocar o γ5 no setor cinético, não só pela questão da paridade. Paridade, claro, quebra a paridade. Paridade é quebrada, uma interação fraca, eu não tenho escrúpulo de quebrar. Mas eu tenho escrúpulo de quebrar a unitariedade. Eu estaria produzindo partículas, né, cuja norma ao quadrado seria negativa. Então isso aí já é mais complicado de interpretar. Certo? Claro que eu poderia compensar isso, porque eu tenho mais família de férmica, aí o resíduo do propagador não seria tão superior à matriz, mas aí seria, ou seja, eu teria que fazer uma certa engenharia. O que eu estou querendo dizer assim, na essência, você colocar uma equação de Dirac com γ5 na parte cinética te leva a ghosts. E aí depois o problema é teu, como é que você se vira para eliminar os ghosts? Se você encontrar um mecanismo, tudo bem, não tem problema. Mas você corre o risco de estar carregando objetos da unidade na tua teoria. Mas, ok. Agora, a primeira pergunta é essa, aparecimento de dois campos. Primeiro ou último? Primeira pergunta ou última? Fala aí, pode falar aí. Não tem que acabar 7h30. Não, mas só aparecimento de dois campos. Você estava com um campo, por exemplo, de São imóvel. Isso, fiz um pó imóvel com dois campinhos, isso. Pode falar. E no modelo padrão não tem esse. No modelo padrão, você já parte, né, de uma família com dois campos. Você tem o elétron-neutrino e o elétron-light. Então você já tem por disposição. Já teria. Não é toy por isso. Porque a própria física do modelo padrão já te dá os dois campos fermiônicos associados à mesma partícula. O elétron são neutrino, o mil são neutrino, o tal são neutrino. O quarto U com o quarto D, o quarto C com o quarto S, o quarto Q com o quarto B. Então todo mundo tem parceiro na teoria eletrofrágil. Esse polimorfo, o segundo parceiro, né, dele, né, do psi, que é o zeta, ele já é natural da teoria eletrofrágil. Certo? Bom, então nosso encontro é segunda-feira com a